Então, pessoal, em geografia de hoje, dia 22/10/2021, nós vamos estudar aí da página 52 a 55, iniciando aí uma nova unidade. Já estudamos sobre os recursos naturais, então nós já estudamos sobre o solo, nós já estudamos sobre o que forma aí o nosso planeta, né? Agora nós vamos pensar sobre o ar. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre a água, a importância da água do nosso planeta e o cuidado que a gente precisa ter com ela. Como a gente ainda tem pela frente muita coisa para estudar e o nosso tempo tá muito curto já, tá chegando aí o final do ano, então hoje a gente vai dar uma corrida maior aqui nas nossas atividades, tá bom? Deixa eu diminuir o meu tamanhozinho, me colocar aqui no cantinho pra gente pensar um pouquinho. Vamos lá. Água. As formas, as cores, os sons e os cheiros que percebemos ao nosso redor compõem a paisagem, que é o que nós já estudamos. Tudo que os nossos olhos conseguem ver, que os nossos sentidos conseguem perceber. Nossos ouvidos ouvir, nosso olfato sentir, né? Nosso tato apalpar. Tudo isso compõe a paisagem que faz parte aí da nossa habitação, certo? Por isso, envolvemos quase todos os nossos sentidos para reconhecer os elementos da paisagem, ok? Como a gente está dizendo, né? Antes a gente falava assim, paisagem é tudo que você pode ver. E é muito mais que isso. Paisagem não é só o que você pode ver, é o que você pode ouvir, é o que você pode sentir, é o que você pode tocar, tá bom? Então vamos lá. A água, por exemplo, é um elemento natural muito importante nas paisagens. Você sabe que que paisagens ela forma? Que paisagens a água forma? Como está distribuída pelo planeta? Como a água está distribuída pelo planeta? Quais são as partes da Terra que podemos encontrá-las? Que tipo de usos são feitos da água? Você sabe de tudo isso? Pois é, a gente vai ver tudo isso nessa unidade 6 aqui de Geografia sobre a água. No poema abaixo, a autora descreve a água em uma paisagem de um modo particular. Vamos ver o poema, olha só. A autora Angèle Delanois. Diferente, né? Vamos lá. Para mim, a água é o oceano, as ondas escuras que morrem na areia, o ar úmido onde flutuam as gaivotas, o barco de meu pai que desaparece no horizonte e volta ao porto com os porões carregados de peixe. Para mim, a água é uma estrela no mar. Olha que interessante, né? Ela coloca assim que tudo aquilo que ela consegue perceber, aquilo que faz parte ali, na verdade veio tudo da água. A água é o oceano, é os peixes que ela tem, é o ar, né, que os pássaros podem voar, ou seja, a água está em todo o ambiente. Você já visitou uma praia? Como era o mar e a paisagem? Isso daí é uma resposta pessoal. Então você vai dizer se você já foi numa praia, né? E se você foi, como que era? Perto de você ou onde você mora, existe algum rio ou algum córrego? A água dele é limpa ou poluída? Por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos um rio que corta o meio da nossa cidade, né? Que inclusive divide o primeiro e o segundo distrito, que é o Rio Machado. E aí, coloca a sua opinião aí, como é esse rio? Como você percebe o rio aqui na nossa cidade? Você acha que a água dele é limpa, é poluída? Como que é? E depois, agora tente se lembrar dos usos da água nas atividades cotidianas. O modo de usar a água nessas atividades pode causar quais problemas ambientais? Então pensa aí no seu uso diário da água. Para que você usa a água no seu dia a dia? E será se o modo como a gente usa a água pode influenciar na questão aí dos problemas ambientais, como a falta de água? Por exemplo, no período da seca, né? Há uns dias atrás que não estava chovendo de jeito nenhum. Nós já chegamos a ficar alguns dias aí sem água porque queimou uma bomba lá da Caerd por falta de água, né? Então, assim, a forma como a gente cuida do meio ambiente, a forma como a gente preserva esse meio ambiente faz a diferença e a gente precisa estar atento e observando isso daí, tá bom? Coloca aí a sua opinião e vamos pra frente.
A partir daqui, pessoal, da página 53, nós vamos observar que a água ela está em diferentes paisagens e em diferentes formas. Vocês se lembram que há uns dias atrás a gente estudou lá em ciências sobre os estados físicos da água? A água ela pode estar no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso. Pois é, na natureza, na paisagem, também a gente consegue perceber a água de uma forma diferente, em diferentes situações, tá? Olha só, grande parte da superfície da Terra está coberta por água. A água de rios, lagos, oceanos e geleiras compõem diferentes paisagens. Observem as duas fotos. Então, nós temos aqui, ó, essa foto que mostra aqui um rio e essa foto que mostra aqui uma geleira. As duas são formadas por água, mas de uma forma diferente. Uma no estado líquido, outra no estado sólido, tá bom? Percebe lá conosco aí, isso daí é uma foto dos Estados Unidos. À esquerda, né, nós temos a foto do Lago Toy, nos Estados Unidos, e do outro lado nós temos a geleira Perito Moreno, na Argentina. Então vamos lá. A água é uma substância fundamental para a vida. A gente aguenta ficar mais tempo sem comida do que sem água. Né? Um ser humano, se ele ficar sem comida por um determinado tempo, ele ainda consegue resistir, mas sem água é difícil. Eu não sei, por exemplo, se vocês viram recentemente, né, uma notícia muito triste, inclusive, de uma moradora aqui da cidade de, não sei se é Ouro Preto, se é Vale do Paraíso, que ela foi para os Estados Unidos fazendo a travessia pelo México, né? E aí acabou passando mal e ficando no deserto e acabou morrendo de sede, né? Por quê? Porque o corpo humano não consegue ficar sem água. A gente é feito de, né? O nosso organismo, boa parte dele, a maior parte dele é composto de água. Então, se a gente não ingere, se a gente fica sem água, o nosso organismo vai sofrer consequências drásticas e os nossos órgãos vão começar a falhar. Tá? Por isso, muitos agrupamentos humanos se formaram nas proximidades de fontes de água. Aquilo que a gente lembra que a gente viu lá na formação das cidades, lá na atividade de história, falando que a maioria das cidades, os povoados começam e voltam dos rios. Pois é, exatamente por causa disso, por causa dessa necessidade da água. Em todo o mundo é comum encontrar paisagens formadas por construções humanas às margens de rios e de lagos. Isso indica a importância da água para a humanidade, né? A água é importante tanto para a gente beber, para a gente fazer a nossa higiene, para poder cultivar. Por exemplo, se vai fazer uma grande plantação e não tem água, não tem chuva, não tem irrigação, a plantação não vai para frente, né? Então, assim, tudo que você tem uma plantinha plantada em casa, você precisa colocar água nela, né? Mesmo aquelas que são mais resistentes e que fica aí um tempo maior, chega uma hora que elas precisam de água. Então, a água ela faz parte da humanidade, faz parte da nossa necessidade básica. Sem ela, não dá, tá? Em sua opinião, por que a água é tão importante para a vida dos seres humanos a ponto de levá-los a se agrupar perto da fonte de águas? Por que você acha que é tão importante? Coloca aí a sua opinião, vamos ver o que você entendeu até aqui. Depois, você conhece algum rio, lago ou represa? Conte para a turma suas experiências com essas fontes de água. E você vai dizer, né, novamente aí perguntando, você conhece algum rio, né, além da nossa cidade aqui ou somente aqui, como é que é? Você conhece, você sabe a importância? Por que será que as cidades às vezes começam próximo aí a esses rios, né, os povoados? Coloca aí com as suas próprias palavras, vamos ver. Aí aqui na página 54 a gente vai ver aí sobre os rios e o seu curso. Um dos principais lugares que a gente coloca, locais que a gente encontra a água é exatamente nos rios. Mas os rios, cada um tem o seu percurso, tem o seu rumo, né? E aí é isso que a gente vai pensar um pouquinho aqui nessa página. Olha só, os rios são cursos naturais de água doce. Quando fala água doce, pessoal, não é que a água é adocicada, é a água que não é salgada. Toda água que não é salgada é água doce, tá? Que percorrem um caminho a partir de uma área mais elevada do relevo, onde estão as suas nascentes, sempre em direção à parte mais baixa do relevo, onde se localiza a foz.
Observe essa ilustração do curso de água. Então, olha só, ela vai começar aqui, ó, né? Ele vai sair lá da onde ele começou e vem fazendo o percurso até chegar na foz, que é um rio maior, onde ele deságua. Esse curso, ele é feito baseado em quê? Baseado no relevo, tá? Se é mais baixo, né? Então, dependendo do relevo, que é aquilo que a gente viu, vai influenciar no curso do rio. Agora, observe aqui o curso desse rio, como a gente está falando, né? Como eu posso dizer? O que influencia o formato do curso do rio? Exatamente aquilo que a gente viu antes, a questão do relevo. Então, lugares mais altos, lugares mais baixos, vai influenciar diretamente aí na forma do curso desse rio, e ele vai fazendo esse percurso até desaguar na sua foz, que é onde ele entra em contato com um rio maior. Preste atenção. A força dos rios provoca erosão que aprofunda o relevo ao longo do seu curso. Nos rios com cachoeira, a erosão desgasta o degrau por onde a água da cachoeira escorre. Então, nos rios que tem cachoeira, automaticamente, né, a força da água vai causando erosão ali naquele espaço. O material arrastado pelo movimento das águas se deposita no fundo ou nas margens ou na foz do rio, tá bom? Vamos lá então, vamos ver se vocês conseguiram compreender bem e responder aqui. Complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. As palavras foz, erosão, nascente, margem e rio. Então vamos lá. O se origina em uma. O que se origina? O rio, né? Se origina em uma. Qual dessas palavras aí preencheriam esse espaço? Em uma e despeja suas águas na foz, né? Aí a gente vê o quê? O que é gerada pela força das águas do rio e provoca o deslocamento de materiais que podem se depositar no fundo ou nas... Aí você vai usar as palavras e basear no texto que a gente leu para completar essa atividade, tá bom? Vamos lá para a próxima atividade, que é onde a gente está concluindo nossa atividade de geografia de hoje. Aí aqui o que a gente vai perceber, que esse percurso do rio, ele vem pela questão do relevo, como a gente viu antes, né, que as elevações, e aí vai afundando, vai mudando, vai contornando as margens do rio, mas ele também pode ser alterado pela interferência humana. Agora, por exemplo, recentemente nós tivemos aí o canal do Rio São Francisco, né? Tão falado. Quem nunca ouviu aí falar sobre o canal do Rio São Francisco? A ideia de pegar a água desse rio e conduzir por um canal para que ela chegue a uma região que antes ela não chegaria naturalmente, né? E aí nas construções das cidades, às vezes tanto o desmatamento como as outras próprias construções vão influenciando. Então, a interferência, né, ou a atividade humana que vai interferir aí no curso do rio. Por exemplo, o curso de muitos rios é alterado para facilitar a ocupação de suas margens, onde ruas e prédios são construídos. Um tipo de interferência é a canalização. Nesse processo, as águas passam por tubulações ou por canais de concreto, o que deixa o curso do rio mais estreito, profundo e com menos curvas. É aqui que a gente está falando. Então, às vezes, esses canais são feitos para facilitar, por ser uma região que está ali sendo habitada. Aí, nesse caso aqui, por exemplo, ó, no caso aí do Rio Pinheiros, né? Que tem, olha como ele era antes e como ficou depois, né? Por quê? Porque fez a canalização para que as avenidas, né, que as ruas pudessem ser construídas ali lateralmente. Então, o ser humano acaba influenciando. Então, na questão 4, compare as fotos acima. Como era o curso do rio na década de 1930 e como ele era em 2014. Então, você vai dizer como que ele era antes e como que ele ficou depois.
No lugar onde você vive, existem rios que foram canalizados? Em caso afirmativo, qual a aparência da água? Que atividades a população local realiza nas áreas perto das margens? Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos, né, aquele canal que corta ali praticamente toda a cidade, que ajuda a evitar, aí antes tinha os pequenos igarapés, então quando a água vinha, juntava, espalhava e inundava as casas, né, localizadas ali próximas. Então com este canal acaba resolvendo esse assunto. Então, graças a Deus, né, o ser humano tem aí uma inteligência que acaba utilizando e influencia na natureza, sim, mas que beneficia também a população que vive próxima a essa região, tá bom? Na semana que vem nós vamos continuar vendo aí o uso da água para geração de energia. Hoje nós falamos sobre o percurso dos rios, o curso, a interferência. Semana que vem também uma interferência, mas aí de uma forma maior e com um propósito diferenciado, que é a geração de energia, tá bom? Beijinho, até mais. Bom final de semana, aproveite para colocar as atividades em dias.